Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e este evento, meus queridos, é o evento do Café com Jesus. Nós vamos falar, né? Nós estamos aqui numa chácara, na chácara Recanto das Perdizes, aqui em Araguaína, Tocantins. E nós vamos falar um pouquinho sobre uma situação que aconteceu, que ela é muito difícil para nós, né? Porque nós estávamos aproveitando aquela abertura americana. Primeiro de tudo, esse é o Café com Jesus. O Café com Jesus, meus queridos, ele vai ao ar todas as manhãs de sábado. Sábado nós temos um café que nós vamos tomar literalmente um café. Hoje é porque nós vamos fazer a partir daqui e nós estamos aqui e nós vamos falar sobre uma parte que é muito dolorosa para nós. Eu já peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para todos os sábados você ser avisado do Café com Jesus, na hora que ele for feito, né? E para que a gente esteja fazendo. Esse Café com Jesus, ele é feito entre 7 e 8 horas da manhã, meus queridos. E nós temos essa oportunidade de fazer aquilo tudo quanto está escrito na palavra, na sã doutrina. Eu fui questionado por alguns amigos sobre essa situação, para me falar alguma coisa sobre esta situação que hoje está acontecendo no planeta Terra. A gente não tem como fazer essa análise sem observar a situação do xerife da Terra, que é os Estados Unidos. É aquele país que sempre se levanta para ir defender alguma democracia em algum ponto do planeta. E nós temos o Talibã, né? E a partir desta situação do Talibã, nós precisamos compreender algumas coisas. E nós temos alguns amigos que nos mandaram algumas perguntas para que a gente fale sobre isso, para que a gente possa dar a nossa opinião em relação a esta situação do Afeganistão. E nós vamos começar realmente as cenas que nós vimos naqueles dias no Aeroporto Internacional de Cabul, e quando nós tivemos a forma como as tropas americanas saíram do Afeganistão, ela nos relembra um pouco a forma da saída dos Estados Unidos do Vietnã, quando a nação americana estava brigando mais uma guerra deles, que na realidade não era deles. É por causa do ser aliado, fazia com que eles tivessem que tomar posições em relação a algumas situações. E aquela situação foi uma delas. E nós estamos agora vendo esta situação dos Estados Unidos numa situação de fragilidade, porque eles não conseguiram defender o seu aliado. Agora, muito difícil, o aliado estava sendo atacado por alguém que não tinha força bélica para fazer isso, né? Não tinha know-how e nem poderio bélico para fazer isso. Após 20 anos de intervenção, os talibã entraram em 2001
os Estados Unidos entrou em 2001 para acabar com a Al-Qaeda, né? Por causa daqueles ataques terroristas de 11 de setembro. E nós vimos que, inicialmente, o Talibã estava com 6 anos, 7, né? Que é de 2006, não, de 95 a 2001, né? 6 anos ali, eles dominando o Afeganistão. E os Estados Unidos vai lá, depois do atentado de 11 de setembro, e busca defender a honra. Porque a palavra é essa. Os Estados Unidos foi defender a honra porque lá ele foi caçar a Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda, ele entrou no Afeganistão para caçar a Al-Qaeda. Osama Bin Laden, aquele povo lá. Tudo bem que quando chegou lá ele mudou os planos. Ele resolveu implantar uma democracia meio que torta, né? E nós vamos, nos comentários que eu vou fazer, nós vamos entender essa situação. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Desde que eles ingressaram no Afeganistão, os objetivos mudaram. A ideia foi de construir uma democracia ocidental no país. O conflito ficou cada vez mais difícil porque o Afeganistão é um país muito complexo. É conhecido como cemitério de impérios. O Império Britânico e o próprio Império Soviético e agora os Estados Unidos. E o que aconteceu lá, né, foi esses três impérios, vamos colocar assim, sucumbiram naquele lugar. É um verdadeiro cemitério. O presidente John Biden tomou algumas decisões. O que o presidente Biden fez foi vem do próprio governo Obama, que ia tirar, o próprio Trump foi eleito com essa plataforma e o Biden só deu continuidade ao que Trump tinha acordado. Mas a forma como ele fez isso, apressadamente, levou aos resultados que nós estamos vendo até nesses dias. Aí uma pergunta que me fizeram é se só os Estados Unidos seriam responsáveis por uma ação militar no Afeganistão, né? Essa pergunta ela me foi feita. E o presidente Joe Biden disse que o Afeganistão deveria estar pronto para combater a corrupção e fazer negociações internas. E eles, na opinião do Biden, eles falharam. E agora, vamos ver, é fundamental essa pergunta, porque na verdade os Estados Unidos não foram os únicos a intervir no Afeganistão. A OTAN, a Aliança do Militar do Atlântico Norte, articulou seu artigo 5º, que portanto os países da OTAN participariam da coalizão militar no Afeganistão em 2001, quando os Estados Unidos sofreram o atentado de 11 de setembro. E a própria ONU também ratificou a ação norte-americana e da OTAN para acabar com as bases terroristas que vinham sendo mantidas sobre o regime do Talibã. O que a gente sabe é que apesar de todo o investimento pelos Estados Unidos, principalmente pelos Estados Unidos, no exército e na polícia do Afeganistão, gastaram quase 100 bilhões de dólares, valor desses 20 anos, para estruturar as forças de segurança do Afeganistão. Não houve uma preocupação tão grande humanitária com a população, porque a população está com quase 40 anos de guerra ininterrupta. E com o Talibã, muitas vezes são jovens, sem perspectiva de vida. Então esse é um elemento fundamental para todo esse processo da intervenção e da OTAN no Afeganistão nos últimos 20 anos.
Então, meus queridos, a gente observa que os Estados Unidos, financeiramente, ele gastou muito, mas ele não investiu nos lugares corretos. Nos lugares corretos. E esse é um grande problema. Porque quando nós não investimos no lugar correto, meus queridos irmãos, você gasta muito e tem pouca eficácia. Vamos imaginar uma situação. Se você, como é o nosso caso, hoje nós tivemos um almoço para mais ou menos umas 10, 12 pessoas. E na igreja Casa do Pai. Então, o que aconteceu? O investimento foi o normal. Não para uma refeição de 20, de 15 pessoas, mas de uma refeição comunitária. Ou seja, nós gastamos no lugar certo e aplicamos o dinheiro da forma correta. O pastor César, que é o pastor presidente da Casa do Pai, ele achou tão interessante o que foi feito hoje que a gente está programando fazer mais. Eu vou mudar daqui para o Ceará, passar um tempo lá, mas eu vou ficar vindo aqui todo mês. Então, dentro dessa oportunidade, é provável que nós façamos todo Café com Jesus, pelo menos um por mês daqui de Araguaína. E os outros vai ser de vários pontos do Brasil. Tipo Crateús, tipo Fortaleza, tipo, deixa eu ver mais aqui, Imperatriz, né? E então, nós temos essa oportunidade, meus queridos, de fazer aquilo que está escrito na Palavra de Deus, na sã doutrina. Amém? Glória a Deus. Vamos para a segunda pergunta. Ao se aproximar do novo regime e o quão fortalecido está o novo Talibã em poder depois de 20 anos fora do poder do Afeganistão? Essa é uma questão chave, porque quando nós pegamos o regime do Talibã, que tomou o poder entre 1996 e 2001, e esse é diferente do Talibã que nós conhecemos, porque com gravíssimas violações dos direitos humanos e, sobretudo, das minorias, crianças e mulheres. Porque tem uma questão interessante, meus queridos, lá, na lei, né, mosaica, eles creem, eles interpretam a lei dessa forma, de que se uma mulher sair com a criança de 4 anos, que ele caminha na rua, ela pode andar na rua. Aquele homem, aquele pequeno homem de 4 anos de idade. E o que eles fizeram? Eles começaram a matar homens pequenos, meninos. Exatamente isso que você pensou. Isso foi no primeiro mandato do Talibã de 96 a 2001. Né? Eles tomaram o poder em 95, começaram a governar em 96 e foram até 2001, quando os Estados Unidos fez aquela caça à Al-Qaeda, lá em idos de outubro de 2001. Começou em outubro de 2001. E diante dessa oportunidade, meus queridos, no contexto do Afeganistão, sob o Talibã, segunda metade havia só 3 países que reconheciam o Afeganistão: a Afeganistão, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, e agora a situação muito diferente. Os Estados Unidos saíram vitoriosos do contexto pós-Guerra Fria, e agora não. Agora eles são o que nós chamamos de fiasco. Agora não. É um contexto de crescente disputa geopolítica entre geopolítica e China, entre Estados Unidos e Rússia. E tanto é que tanto China e Rússia já tiveram a posição de reconhecer e legitimar o governo do Talibã.
que aparentemente não vai sofrer o que sofreu nos anos 90. E agora nós vamos fazer a terceira pergunta para a gente poder compreender essa situação. É muito difícil a gente reestruturar, por exemplo, o Iraque. Um exemplo rápido, o Iraque. É muito difícil transformar um país invadido, não é um papel fácil, que os Estados Unidos assumiram durante 20 anos, e se ele continuasse e conseguisse tirar o Talibã mais uma vez, você reestruturar instituições, reestruturar socialmente um país que passa por tantas dificuldades como nós estamos elencando aqui. Sem dúvida, é uma tarefa extremamente difícil e mais complexa quando basicamente você tem uma estrutura que é militarizada e legitimar esse governo. Era o ponto que a gente levantava anteriormente. Os Estados Unidos, na outra pergunta, na minha resposta, eu falei da questão de que os Estados Unidos militarizou a ação do governo no Afeganistão. Aí agora nós estamos vendo que essa outra pergunta é exatamente isso. Nós já tínhamos falado sobre essa situação, porque os Estados Unidos ele não criou um país para pessoas viverem. Ele criou um país que fosse governado por um regime militar. E esse regime militar é muito duro e ele é inflexível, né? E eles criaram essa governança militar. E isso não é o ideal. Nós temos que ter uma governança civil no Afeganistão. Inclusive a dos Estados Unidos. Houve, por exemplo, conferências internacionais, logo depois que o Talibã foi derrubado em 2001, conferência de Tóquio, que aconteceu em 2002, um ano depois da queda do Talibã, e que a comunidade internacional prometeu milhões e milhões de dólares para reconstruir a economia afegã. E existe mais de 2 décadas que eles estavam na década de 80, a Rússia estava lá e ela abandonou o Afeganistão, né? E ele já vinha de mais de 2 décadas de guerra e de posse de países que não deram conta de fazer aquilo que eles se propuseram a fazer. No caso, a Rússia, né? Então, o que acontece? Diante dessa situação, os Estados Unidos sozinho ficou 2 décadas e não fez nada. Quer dizer, gastou 100 bilhões de dólares, mas não estruturou um país, né? Não fez um país, não reconstruiu o país. Haja visto, mesmo os Estados Unidos estando lá, nós tivemos muitas vezes a dificuldade por conta da situação que enfrentava o Afeganistão quando os Estados Unidos tomaram ali. Amém, meus queridos? E essa ajuda para reestruturar com as condições mínimas de vida para afegã, esse é um elemento fundamental. Além desse aspecto, cria-se uma situação de uma sociedade que era multiétnica e de muitas tribos e que não há uma tradição de um Estado Nacional unificado. E aí, obviamente, é uma receita para o caos. Na prática, como a gente acabou de ver aqui agora, esses meses com a saída desastrosa dos Estados Unidos. Agora, olhando para os Estados Unidos, desastrosa, apressada e uma derrota enorme
principalmente, mas para o atual presidente, Biden, que tomou a iniciativa apressada, apressou a saída dos militares do Afeganistão. O qual ele sai derrotado, dos Estados Unidos saem abaladas com o que aconteceu hoje, lá no Afeganistão. Então, tem uma situação, meus queridos, que é preciso a gente entender. Quem saiu abalado não foi só os Estados Unidos da América, foi a democracia no planeta como forma de governo. Eles não conseguiram implementar a forma de governo democrático no Afeganistão. 20 anos eles não conseguiram, porque eles não mudaram uma coisa muito simples, porque eles não foram para povoar aquela terra. Eles foram só para mudar o sistema de governo, para um aliado. O presidente Biden, no início da sua administração, ele colheu vitórias importantes. Por mais complexo que tenha sido de controle da pandemia, ele, apesar do crescente processo de casos, o processo de vacinação em massa e o processo a ajuda econômica e reestruturação da estrutura de transportes e energia, então vinha como um saldo, principalmente na agenda doméstica, muito favorável. O que aconteceu? Nesses dias que nós vimos essas imagens, causa um estrago para a opinião pública doméstica dos Estados Unidos e para a União Europeia, para o que é que Biden está passando para os seus aliados, para os seus companheiros, para quê? Afeta muito, não é à toa que a saída dos Estados Unidos hoje é comparada ao Vietnã, a saída do Vietnã. A imagem internacionalmente dos Estados Unidos sai muito abalada nessa história. Aí agora nós temos uma pergunta para a gente voltar, né? As mulheres não vão conseguir mais estudar, trabalhar, vão ser tolhidas de várias oportunidades, né? Vários direitos. A gente viu naquele dia da saída uma repórter que teve coragem de fazer a cobertura de uma emissora internacional. E aí ela, no momento da reportagem, ela é convidada a se retirar da reportagem porque você é mulher e não pode estar aqui. E nós aqui no Brasil não conseguimos imaginar como é ser tolhido seus direitos fundamentais, como essas mulheres afegãs vão ser tolhidas a partir de agora. O que vai acontecer com esses cidadãos? É um momento muito difícil agora, muito difícil, porque a gente está falando de uma sociedade que foi literalmente pela comunidade internacional. A metáfora do avião militar norte-americano partindo do aeroporto internacional de Cabul e as pessoas literalmente desesperadas tentando acompanhar o avião, é uma metáfora que resume a forma como os Estados Unidos saiu, mas também a própria Organização das Nações Unidas. A gente está falando de um abandono muito mais amplo e uma questão política mais complexa, mais com a China, com a Rússia, com o próprio Irã, tendo diálogos e legitimando o governo do Talibã, porque o Talibã e o Afeganistão se mostraram muito mais viáveis. Eles tendem a construir raízes e permanecer o poder ao longo do tempo. Quem vai sofrer muito com isso é a população afegã, que sendo islâmica, independente da religião, não seguem a versão de Maomé. Não segue essa forma de governo da Sharia e do Talibã com relação às mulheres. Vamos tirar da calça. Podem, por causa da violação dos direitos humanos,
se eles forem pleitear por um direito de defesa minimamente reivindicado. Meus queridos irmãos, nós precisamos relembrar alguns fatos históricos. O Talibã, ele entrou em Cabul sem resistência americana. Como assim? Os Estados Unidos, eles voam 4.000 quilômetros, 12.000 quilômetros, para ir brigar numa terra. E eles estão numa terra e um cara chega, meia dúzia de guerrilheiros, chega e toma o país que os Estados Unidos estava olhando, estava cuidando. Como assim? Foi dessa forma que aconteceu, queridos. Os Estados Unidos não moveu uma palha para defender o Afeganistão. E aí é que está o problema. Quantos de nós não estamos fazendo isso com a nossa família, em casa? Quantos de nós temos o pátrio poder, direito, de cuidar da nossa família e não estamos fazendo? Meus queridos, por isso que os Estados Unidos saem enfraquecidos dessa batalha, dessa situação. Porque enquanto outros países estão fazendo talvez a mesma coisa, né? Abandonando seus aliados, nós podemos ver uma coisa muito simples, que Jesus Cristo não nos deixa órfãos. Não. Jesus Cristo nos dá vitória, não sobre o Talibã, mas sobre os percalços da vida, sobre aquelas oportunidades, aquelas situações que não é interessante para nós. Haja visto o fato de nós termos a oportunidade de cuidarmos da nossa família. Meus queridos, essa é a fala que eu queria fazer sobre essa situação do Talibã, especificamente lá neste país que tem sofrido já 40 anos com guerra civil. Porque enquanto os Estados Unidos estavam ali, não pararam as guerras civis dentro do Afeganistão. Mas eles continuaram? Não, eles saíram. E o problema que nós estamos vendo é exatamente isso. Qual é o aliado que os Estados Unidos vai defender? Como você está fazendo dentro da sua própria casa? Meus queridos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Já se inscreva no seu like, no canal, deixe o seu like, ative o sininho para toda vez que nós subirmos um Café com Jesus você ser notificado. Nós vamos ter outras que vai ser a palavra. Nós vamos ter visitas que vão estar conosco ali para nós fazermos esta oportunidade. Nós temos também algumas situações que são interessantes, mas eu gosto de falar mesmo da palavra. Esse é um caso muito, muito especial para nós tocarmos num assunto dessa natureza dentro do Jesus na Rua. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Já nós temos um número Pix aqui embaixo no rodapé desse vídeo. Nós temos os números das contas poupança da Caixa Econômica, Banco do Brasil e Banco Bradesco. Né? E temos um número Pix aqui também. E se você puder, use o link do Jesus na Rua para se inscrever na Nível Cashback. Um abraço, meus queridos, que Deus abençoe e lhes dê muita paz, muita alegria e muita prosperidade em Cristo Jesus.